Estamos em mais um programa sobre a obra no exterior. E tem sido uma grande bênção os episódios que nós estamos tendo. Tivemos na semana passada o episódio sobre a obra no sul e sudeste da Ásia. E tivemos uma interação muito boa com o pastor Bergson, e contamos algumas experiências e vamos dar sequência aos testemunhos, ao relatório sobre a obra do Espírito Santo no sul e no sudeste da Ásia. Hoje, o pastor Bergson, juntamente com o pastor Ricardo Bravin, eles vão falar, eles estão lá no Nepal, onde eles estarão trazendo para nós alguns testemunhos, alguns relatos sobre como foi esta viagem lá no Nepal. Olá, pastor Daniel. Olá, telespectadores das multiplataformas da Igreja Cristã Maranata. A todos, a paz do Senhor. Pastor Daniel, realmente, vamos falar primeiro da viagem. Nós estávamos na Índia e fomos para o Nepal. Uma viagem onde saímos do local do seminário, Siliguri, fomos a Nova Delhi, capital da Índia, e depois a Katmandu, capital do Nepal. Quando chegamos, poucas semanas antes, tinha havido um golpe de Estado, em que jovens fizeram passeatas e ali houve depredação de alguns prédios. O primeiro-ministro foi derrubado e nós chegamos em Katmandu e encontramos esses prédios depredados e, por uma questão de segurança, nós havíamos decidido não fazer o seminário na capital, em Katmandu. Fizemos em uma cidade chamada Retalda, que fica a 80 quilômetros da capital. Mas essa viagem de 80 quilômetros no Nepal demora quase 4 horas. Vocês vão ver uma foto de como é essa estrada, de quão sinuosa ela é. E até, de certa maneira, uma estrada até perigosa, que alguns irmãos, eles já estão acostumados, eles fizeram para participar do seminário. E nós fizemos um trajeto até um aeroporto mais próximo, mas mesmo assim tivemos que pegar um carro. E era uma época de um grande festival hindu naquela região. Aliás, todos esses seminários na Ásia nós temos que fazer uma avaliação, porque ora são os festivais hindus, ora são os festivais budistas, ora os festivais muçulmanos, e por uma questão de sabedoria, as datas são escolhidas pelos pastores locais de maneira a preservar e escolher a melhor data, em resumo. Bom, nós chegamos à cidade de Retalda, um trajeto de carro, depois do avião, ainda fizemos um trajeto de carro para chegar até lá, e depois, mesmo dentro da cidade, tivemos que usar um outro meio de transporte, como esse que vocês vão ver. Com esse meio de transporte, nós fomos para o seminário e chegamos. E valeu a pena, porque encontramos um grupo de pastores, um grupo de quase 70 pastores, muito interessados. Vocês vão perceber que eles anotam tudo. Todos, a maior parte dos pastores tomando notas, muito interessados, depois procurando conhecer mais. E após o seminário, que foi um seminário de muita comunhão, nós vamos agora entrevistar alguns pastores, incluindo o pastor Subhash Gopali, que nos convidou e que é o presidente de uma associação de mais de 400 igrejas, igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, mas que se juntaram. Por quê? Porque há a perspectiva de uma perseguição religiosa no Nepal. Precisamos orar por eles. Mas vamos ouvir agora o que foi o efeito deste seminário na vida desses pastores. Nós estamos aqui entrevistando, após o seminário que nós acabamos de realizar no Nepal, na cidade de Retalda, distrito de Mokuampur,
um seminário muito abençoado. Nós vamos entrevistar agora alguns pastores e o presidente da associação. O presidente da associação é o pastor Subhash Gopali. Por favor, pastor Subhash Gopali. Pastor Subhash Gopali, it was a pleasure to be with you and with all the pastors here in this seminar. Eu perguntei ao pastor Subhash Gopali por que razão ele nos convidou para este seminário no Nepal. O pastor Subhash Gopali, ele fala nepali. O filho dele, que também é pastor, ele traduz para o inglês e a nossa comunicação é toda em inglês. Inclusive as aulas foram em inglês. E o pastor Gopali respondeu que ele está interessado na cooperação conosco, porque ele aprendeu muito com as aulas, mesmo quando esteve no Brasil, e que ele gostaria de compartilhar isso com todos, especialmente com as demais igrejas vizinhas e as igrejas da associação. O pastor Ricardo Bravin, da Alemanha, juntamente com o pastor Humberto Henriques, dos Estados Unidos, estivemos juntos nesta viagem, nesse seminário. E o pastor Ricardo Bravin entrevistou alguns dos pastores. A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui no Nepal. Tivemos hoje um seminário maravilhoso, desde a parte da manhã, pela parte da tarde, agora já é noite. Estamos aqui com o pastor James, aqui do Nepal, e vamos conversar um pouco com ele sobre as experiências alcançadas neste seminário. विशेष गरी म हाम्रो जर्मनबाट आउनुभएको पास्टरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. At first I want to give thanks to our pastor who came from the German. अनि उहाँले आज हामीलाई उहाँले चाहिँ जीवन गवाईको बारेमा पनि शेयर गर्नु भएको थियो. Today you share about the life testimony. अनि त्यसले पनि अब प्रभुको काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ. I learned about that through the testimony also we can have like good. अनि जब हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ हामी प्रभुको काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले पनि छोएको छ. And that you share about through Jesus' blood. O pastor James fala que foi tocado pela aula sobre clamor pelo sangue de Jesus e pelos testemunhos. His ministry. अनि अर्को चाहिँ के पञ्चशील मिनिस्ट्री पनि छ त्यहाँनिर. अनि त्यसै गरी त्यहाँनिर चाहिँ 5वटा there is a 5 ministry also. 5 ministry for ministry also. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भने जीव के अरे वरदान हैन आत्मिक वरदानहरू. There is spiritual gifts also. यी सबै कुरा भएन भने हामीले प्रभुको काम गर्न सक्दैन, तर यी सबै कुरा चाहिँ हामीले प्रभुको काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज मैले सिकेँ. If we don't have this spiritual gifts, then we cannot do God's work. O pastor James aqui menciona dois assuntos que foram trazidos na aula sobre Igreja Corpo de Cristo, que são os 5 ministérios e os 9 dons espirituais. E ele comenta que isso tocou seu coração, porque ele vê a necessidade também da operação dos 5 ministérios. Não é apenas um ministério ou alguém que é todos os ministérios juntos. E ele também percebeu que não podemos ter apenas 2 dons espirituais funcionando na igreja ou 3. E conclui que sem a operação dos 9 dons espirituais não é possível realizar a obra do Espírito Santo. But by the grace of God we can do anything. E nós estamos aqui com um grupo de irmãs de várias igrejas e elas vão falar um pouco da experiência delas no seminário, o que foi o seminário para elas. What class especially was helpful to you in this seminar, in the future? The first class we had Bible study, and the second class we had about the Holy Spirit. From the classes, all the classes, which ones do you think will help you with all your challenges here in Nepal? रगतद्वारा चाहिँ हामीले सबै कुराबाट विजय पाउन सक्छौँ. As irmãs comentam, em especial, sobre a aula que houve sobre a obra do Espírito Santo, em que nós falamos também sobre a importância dos dons espirituais em toda a nossa trajetória, porque o Espírito Santo fala com a igreja no detalhe através dos dons espirituais.
e usando os 9 dons, especialmente o da discernimento de espíritos e a sabedoria. E isso tocou bastante as irmãs. एकदमै आशिषमय छ Today's class was really blessed. अनि पवित्र आत्माको विषयमा हैन हामीले सबैभन्दा चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरमा अनि परमेश्वरको अगुवाई चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। The first thing is we really have to have like a power of the Holy Spirit, and through the power of Holy Spirit only we can do the work of God. अनि हामी सबैभन्दा अनि प्रार्थना परमेश्वरमा हैन परमेश्वरको अगुवाई प्रार्थनामा चाहिँ हामी जोड दिनुपर्छ। And first of all things we have to give our best in the prayer, and through the prayer we can have like good work for God. É maravilhosa a forma como o Espírito Santo opera em todo o mundo. Essas irmãs, todas elas, a maior parte delas, aliás, esposas de pastores, e elas foram tocadas pelas aulas, mas em especial pela nossa experiência com os dons espirituais. E a última irmã, ela completa, dizendo que entendeu que elas precisam orar, que através da oração elas podem receber os dons espirituais e serem usadas e a obra poder ser realizada. Isso me lembrou muito o maravilhoso trabalho que o Espírito Santo faz no Brasil com as nossas irmãs também, em que elas, através da oração, elas são também muito usadas nos dons espirituais. E nesse seminário do Nepal, nos chamou a atenção que no meio dessas mais de 400 igrejas representadas por esses pastores, há igrejas tradicionais e igrejas pentecostais, mas não houve de nenhum deles nenhuma objeção, não houve nenhuma oposição a toda a doutrina que foi trazida, e a verdade é que o Espírito Santo falou com todos. E nós vimos ali o cumprimento daquilo que Apocalipse diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós vamos ouvir agora um testemunho muito interessante de um evangelista, o pastor BJ. E ele trabalha não apenas no Nepal, mas também na Índia, no norte da Índia. E ele teve uma experiência que está, de certa forma, relacionada com o seminário que nós realizamos na Índia, porque ele esteve algumas semanas antes e logo depois nós fizemos seminário, poucos quilômetros de onde ele estava, e ele vai contar a nós uma experiência de um livramento que ele teve, de uma perseguição ali. Assim como também o Senhor nos deu muitos livramentos nesta viagem. Vamos ouvir o pastor BJ. सँगै जोडिएको बोर्डर वेस्ट बङ्गालमा अनि बिहारमा परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउने कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाए। And he has been doing and he has been preaching the neighboring country, India, West Bengal and Bihar. अनि यो गएको महिनामा म कलकत्तामा गएको थिएँ। Last month he went in Calcutta. अनि हामी गएको कुरा चाहिँ त्यहाँका केही हिन्दू अतिवादीहरूले थाहा पाउनु भएको थियो। And when I went there, the Hindus, group of Hindu, they... Pastor BJ fala que ele estava evangelizando perto de Calcutá e grupos da religião majoritária naquele país, grupos hindus, souberam que ele estava lá. In India, the group RSS, they beat the pastor and they destroyed the church. अहिले त्यो आरएसएसको समूहले नेपालमा पनि विभिन्न ठाउँमा पैसा दिएर मानिसहरूलाई खटाउने गरेको छ। And the group RSS, they give some money to some youth and they allow to go and destroy the church and beat the pastor. O evangelista fala que na Índia eles batem nos pastores, destroem as igrejas e pagam a jovens para entrar nas igrejas e destruir. O evangelista vai dar um depoimento sobre uma experiência pessoal que ele teve no norte da Índia. A perseguição não acontece em todos os lugares, mas ele teve um livramento por uma questão de 5 minutos, uma semana antes do seminário que fizemos na Índia. अनि त्यहाँ चाहिँ मैले कसरी छुटकारा पाएँ भन्ने कुरा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। And how I got deliverance from this group of people. अनि धेरै अगाडि चाहिँ हामी त्यस ठाउँमा गइराखेका थियौँ। And from since early days I have been in that place.
अनि हामी जाने क्रममा जहिले पनि त्यहाँका लिडर्सहरू चाहिँ हाम्रो वरिपरि आएर बस्नुहुन्थ्यो And when we used to go there, and the locals leaders also they cooperated us. अनि त्यो दिन चाहिँ लिडरहरू हाम्रो वरिपरि आउनु भएन And that day, the local church leader they couldn't able to come with him. अनि उहाँहरूले फोन गरिराख्नु भएको मैले देखिरहेको थिएँ And two group, होइन? And the RSS group they call their other colleague. अनि त्यो कुरा उहाँहरूले हामीलाई भन्नु भएन त्यहाँको लोकल पास्टरहरूले And the local pastors leaders they didn't tell him about phone calls. अनि मैले पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो And the Holy Spirit gave something to him. अनि यहाँ बस्नुको लागि चाहिँ हाम्रो लागि डेन्जर छ भन्ने मलाई महसुस And the Holy Spirit gave him something in their heart. You need to leave immediately this place. O evangelista comentou que normalmente quando ele vai, ele conta com o apoio dos líderes locais. Mas ele estava em uma determinada igreja, estava em um determinado local, e havia um grupo procurando ele para fazer mal a ele. E esse grupo estava procurando, e ele estava numa determinada igreja quando o Senhor falou com ele, o Senhor deu uma revelação. Você precisa sair daqui imediatamente. अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो हामीलाई आरएसएसले धम्काइरहेछ हामी के गर्ने राति तपाईलाई कहाँ पठाउने भन्न E ele conta que quando o grupo chegou nessa igreja, começou a ameaçar os demais. E saíram e foram procurá-lo em outro local. E naquela noite procuraram ele em 3 locais diferentes, procurando pelo nome, o evangelista. E resumindo a história, toda essa perseguição, toda essa luta que o evangelista enfrentou foi porque naquela viagem ele batizou 15 vidas. E à medida que ele batizava, o grupo sabia e começou a persegui-lo. Então, meus irmãos, nós devemos orar pelos evangelistas, mas não apenas por eles, mas pelas igrejas de maneira geral. Não apenas no norte da Índia, mas também no Nepal, porque em todos esses lugares o cristianismo é minoria. अनि हामीले उहाँको बाइक माग्यौँ र बाइक लिएर हामी बाहिर निक्ल्यौँ And I said them, please give your vehicles back, and I will leave that place. त्यो चाहिँ मैले किन गरेँ भने And why I did that? अनि के गरे उनीहरूलाई पिट्यो भने उनीहरूलाई लिएर गयो भने उनीहरूले हामी बसेको ठाउँ देखाइदिन्छ भनेर If they beaten them, and they forcefully need to tell where Pastor Vijay is. अनि त्यसपछि हामी अर्कै ठाउँमा गएर रात कटायौँ And he went in another city. अनि त्यहाँबाट त्यो रात चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूले 3 चोटिसम्म त्यो घरलाई सर्च गरे And that night, the RSS group of people, they searched 3 times whole house. De todos esses testemunhos, o que mais nos chama a atenção é que o tempo está acabando. E nós precisamos orar pela obra no Nepal, pela obra na Índia, porque a perseguição ela é real. Então nós temos que orar e temos que trabalhar enquanto é tempo. Meus irmãos, não esqueçamos de orar pelo pastor Subhash Gopali, pelo pastor Subin Gopali, pelo pastor Bizei, pelo pastor Kumar, pelo pastor Rama. Hoje nós tivemos um seminário. Havia 95 pessoas no seminário. A maior parte desses pastores. O número de pastores era quase 70 pastores, aqui também. Então temos que orar por esses pastores, porque a obra ela não é fácil para eles servir como servir no Brasil. Você pode ir para a igreja, você pode botar a Bíblia debaixo do braço, você pode ir tranquilamente. Aqui, você muitas vezes sair para a igreja, 5 minutos pode ser a diferença entre uma bênção e uma grande dificuldade. Vamos orar por eles. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.